Primeiro tem uma diferença entre trabalhar a oralização do texto escrito e trabalhar com gêneros orais, né? Quando a gente fala de oralização de textos escritos, a gente está pensando assim na declamação de poemas, na dramatização de textos teatrais, não é? E isso é bastante importante. O professor, às vezes ele acha que o aluno espontaneamente ele consegue fazer boas declamações num texto, por exemplo, num poema, mas não é bem assim, né? A realização oral de um texto é uma coisa bastante difícil e precisa ser planejada. O aluno que recita um poema, ele precisa primeiro compreender o texto que ele está declamando, ele precisa encontrar o tom da declamação. É importante que o tom dá muito da interpretação do texto, né? E isso ele vai conseguir com a supervisão do professor. Então, num poema há falsas terminações, ele não pode fazer pausas que são inadequadas, né? Essa que é a diferença entre o trabalho com a oralização de textos escritos, né? No caso, a declamação e a dramatização de texto, e o trabalho com gêneros orais, né? Aí outras habilidades vão ser mobilizadas para isso. Então, quando você tem que preparar um seminário, o aluno ele precisa conhecer bem o tema sobre o qual ele vai falar, ele precisa saber hierarquizar as ideias que ele vai apresentar, ele tem uma plateia com a qual ele vai interagir, ele vai usar o apoio da escrita, um suporte eletrônico, vai poder usar fotos, e aí é uma outra situação que também precisa ser trabalhada. Quer dizer, o professor ele não pode pedir que os alunos apresentem um seminário sem considerar todas essas etapas. Então ele precisa assim orientar a pesquisa, ele precisa fazer com que os alunos estudem o tema que vão apresentar, que se apropriem das ideias que vão ser apresentadas e que trabalhem, né, para comunicar essas ideias. Acho que é importante que não só o professor de língua portuguesa trabalhe, né, tenha essas preocupações, né, com essas etapas, né, do trabalho na apresentação do seminário, mas os professores de outras áreas também. Então os professores nas reuniões com o coordenador, eles teriam que combinar entre eles que procedimentos são importantes que os alunos tenham para apresentar um seminário, né? E que os alunos possam praticar esses procedimentos em todas as aulas, né? Porque o seminário ele é um gênero que está presente em todas as áreas. Quer dizer, é raro o professor que não peça que alunos façam seminários, né? Esta imagem é de certa forma mágica. Foi produzida por um grande amigo meu, Tom Vincent. Ele tirou 300 fotos diferentes por satélite durante um período de 3 anos. E as uniu digitalmente e escolheu imagens sem nuvens que dariam uma visão de cada metro quadrado da superfície da Terra. Todos os continentes estão retratados com precisão. Quando ela é toda esticada, se transforma numa imagem icônica. Eu estou mostrando isto porque eu quero contar uma história sobre 2 professores que eu tive. Um eu não gostava muito, o outro era um verdadeiro herói para mim. Eu tive um professor no 1º grau que ensinava geografia abrindo um mapa mundial em frente ao quadro negro. Eu tive um colega de turma na 6ª série que levantou a mão e apontou para o contorno da costa leste da América do Sul e para o contorno da costa oeste da África e perguntou: alguma vez elas se encaixaram? E ele respondeu: é claro que não, é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Aquele aluno se tornou um viciado em drogas e um desocupado. O professor se tornou consultor científico da administração atual.
Mas sabem, na verdade, o professor estava refletindo a conclusão das verdades científicas da época. Os continentes são tão grandes que é óbvio que eles não se movem. Mas, na verdade, como sabemos agora, eles se moveram sim quando se separaram uns dos outros. Mas, num dado momento, sim, eles se encaixavam. Mas essa suposição era um problema. Ela refletia a sabedoria popular que diz: o que nos mete em encrenca não é o que não sabemos, é aquilo que sabemos com certeza que não é verdade. Na realidade, esta é uma questão importante, acreditem se quiserem, pois existe uma outra suposição parecida de que muitas pessoas pensam que o aquecimento global não é um problema. A suposição é mais ou menos essa: a Terra é tão grande que é impossível que por nossa causa haja algum impacto negativo de longa duração no meio ambiente da Terra. Isso pode ter sido verdade no passado, mas não é mais. E uma das razões de não ser mais verdade é que a parte mais vulnerável do sistema ecológico da Terra, mais vulnerável, é a atmosfera. Vulnerável porque ela é muito fina. Meu amigo, o falecido Carl Sagan, dizia que se você tivesse um globo grande que levou uma demão de verniz, a espessura desse verniz em relação ao globo é quase idêntica à espessura da atmosfera da Terra em comparação à própria Terra. E ela é fina o bastante para que nós possamos mudar a sua composição. O documentário do Al Gore é interessante a maneira como ele capta a benevolência da plateia. Não é? Há muitos momentos em que a plateia é filmada e a atenção do público é total para o que ele está falando. Por quê? Porque ele lança a mão de histórias que ele conta, que, assim, na verdade, vão margeando o tema, né, que ele quer discutir. Ele coloca fotografias para que as pessoas pensem e reflitam. E esses mecanismos, né, essas estratégias são muito importantes num seminário. Então, ele sabe onde ele quer chegar, né? Assim, ele sabe e ele tem o cuidado de captar a benevolência da plateia. Ele quer que a plateia preste atenção e ele consegue isso de um jeito muito bacana, usando as fotografias, lembrando fatos antigos, contando histórias, né? E isso assim, é bom que aconteça num seminário. Então, para se trabalhar esses gêneros orais, é importante que a escola ela tenha um bom acervo, né? Ou que o professor construa esse acervo, né? Com fitas, DVDs, vídeos, né? Para que os alunos possam ter acesso a modelos, a referências. Então é importante, antes de apresentar o seminário, que o aluno assista a um seminário, que possa discutir o que foi apresentado, a maneira como foi apresentado. Ou então que o professor grave um seminário apresentado, ele possa discutir com os alunos, né, com o intuito de ver o que funcionou, o que não funcionou, o que o grupo deixou de observar em relação ao comportamento da plateia. Quer dizer, tudo isso faz parte, né, assim, conteúdos, né, assim, importantes, né, para serem pensados nesse trabalho com gêneros orais.